8 palavras. Não foi preciso mais do que isso para destruir tudo o que eu acreditava sobre o meu lugar na minha própria casa. De qualquer forma, ela não é minha filha. A carta estava sobre a mesa dele, escrita à mão, nem sequer lacrada, como se ele quisesse que eu a encontrasse. Ou talvez ele simplesmente não achasse necessário escondê-la de mim. Eu tinha 17 anos e 11 meses. Faltavam 29 dias. Eu não esperei. O que aconteceu depois desencadeou uma cadeia de eventos que se estenderia por 2 décadas. Um desaparecimento repentino, um número de telefone desligado, uma herança com a qual ele nunca contou. E, 20 anos depois, uma batida na minha porta vinda de um homem que tinha perdido tudo, até o direito de se chamar meu pai. Olá a todos, meu nome é Rebeca Moura, tenho 38 anos. Hoje não vou contar uma história de vingança. É sobre o que acontece quando se espera o tempo suficiente para que a verdade encontre seu próprio caminho para a luz. Se você está assistindo, inscreva-se no canal e me diga de onde está nos acompanhando agora. A casa na Alameda dos Ipês tinha sido o sonho da minha mãe. Um casarão colonial branco com janelas pretas, uma varanda que dava volta na casa e um jardim onde ela plantava rosas toda a primavera. Ela a tinha comprado em 2015, 3 anos antes de se casar com Ricardo Carvalho e 4 anos antes de o câncer a tirar de mim. Quando eu tinha 17 anos, mal reconhecia a casa. As rosas tinham desaparecido. Ricardo disse que elas atraíam muitas abelhas. O balanço da varanda, onde minha mãe e eu costumávamos ler juntas, tinha sido substituído por 2 cadeiras rígidas de madeira onde ninguém nunca se sentava. E o escritório dela, a sala, onde ela tinha construído sua empresa de consultoria do zero, estava trancado desde a semana seguinte ao funeral. Este é o meu escritório agora, Ricardo me disse quando eu tinha 12 anos, enquanto guardava a chave no bolso. Você não tem nada para fazer lá. Eu não contradisse. Naquela época, eu ainda acreditava que ceder significava manter a família unida. As mudanças começaram com as fotos. O retrato da minha mãe na sala de estar, tirado no seu 40º aniversário, rindo com a cabeça jogada para trás, desapareceu numa terça-feira enquanto eu estava na escola. No lugar dele, de repente, havia um certificado emoldurado. Ricardo Carvalho, Rotary Club, membro do ano de 2021. Onde está a foto da mamãe? Perguntei naquela noite durante o jantar. Ricardo não levantou os olhos do seu bife. Estava desbotada. Eu aguardei no depósito. Bruno, seu filho do primeiro casamento, sorriu para o seu purê de batatas. Ele já tinha 20 e poucos anos, ainda morava em casa e me tratava como uma hóspede que tinha ficado tempo demais. Eu assenti e não disse nada. O Honda Accord na garagem. O carro que minha mãe tinha deixado explicitamente para mim em seu testamento, eu só podia dirigir com a permissão de Ricardo. Por razões de seguro, ele explicou. Eu acreditei nele. Eu acreditava em muitas coisas naquela época. Os jantares na casa dos Carvalho seguiam um padrão fixo. Ricardo sentava-se na cabeceira da mesa, Bruno à sua direita e eu na outra ponta, perto da cozinha, prático para tirar a mesa. Numa quinta-feira de março de 2025, 3 semanas antes do meu aniversário de 18 anos, percebi pela primeira vez o quão invisível eu tinha me tornado. O conselho da fundação se reúne na próxima terça-feira, disse Ricardo, cortando seu assado em pedaços exatamente iguais. Bruno, quero que você esteja presente. Já é hora de você aprender como essas coisas funcionam. Bruno endireitou-se com orgulho. A Fundação Helena Chaves, acrescentou Ricardo com um calor na voz que era reservado apenas ao filho. Sua madrasta construiu algo especial. Alguém precisa dar continuidade a isso. Eu pousei meu garfo. Eu também poderia ir. A mamãe sempre dizia que você tem escola. Ele me interrompeu sem olhar para mim. Concentre-se primeiro em terminar o ensino médio. Mas é a fundação da mamãe, consegui dizer. Fim da discussão. A palavra caiu como uma porta batendo. O Bruno é formado em administração. Você ainda é uma estudante. Existe uma ordem natural. Bruno pegou a cesta de pães. Ele não era cruel. Ele simplesmente vivia num mundo onde eu não importava. O que você pretende fazer depois da formatura? Perguntou Ricardo finalmente, quase casualmente, quase paternal. Estou pensando na universidade estadual, talvez economia, assim como...
Não conte que alguém vai financiar isso para você, disse ele friamente, voltando-se para o seu prato. Vou me reunir com os advogados na próxima semana. Assuntos do inventário. Nada com que você precise se preocupar. Nada com que você precise se preocupar. As palavras ficaram pairando no ar. Inventário. Advogados. Próxima semana. Senti um frio que não vinha da comida. A chave reserva sempre ficava na gaveta da cozinha, embaixo de elásticos e cupons de desconto vencidos. Minha mãe tinha me mostrado quando eu tinha 10 anos. Só para o caso de precisar, ela disse, colocando-a na minha mão. Esta casa também é sua, minha querida. Nunca se esqueça disso. No sábado à noite, Ricardo saiu às 18h30 para sua reunião no Rotary. Bruno estava na casa de um amigo. Eu tinha talvez 2 horas. Quando abri a porta do escritório com um clique suave, o som ecoou na casa vazia como um trovão. Nada era como antes. A escrivaninha de mogno da mamãe estava soterrada sob os arquivos de Ricardo. As prateleiras, antes cheias de livros técnicos e volumes de poesia, estavam agora preenchidas com troféus de golfe e fotos emolduradas de apertos de mão com políticos locais. O cheiro do perfume dele impregnava a sala, forte, invasivo, muito diferente do aroma de lavanda que minha mãe usava. Eu precisava da minha certidão de nascimento para as inscrições da faculdade. Foi isso que repeti para mim mesma enquanto vasculhava as gavetas do arquivo. Um motivo legítimo, um documento oficial, algo que me pertencia. A carta estava em cima da mesa, presa por um peso de papel de latão em forma de leão. Não estava selada nem dobrada, como se Ricardo a tivesse lido recentemente. Reconheci a letra dele imediatamente. As linhas inclinadas, as curvas duras, agressivas e determinadas. Prezado Dr. Pacheco, em relação à nossa conversa sobre a reestruturação do espólio, por favor, proceda conforme discutido. Assim que ela fizer 18 anos, coloque-a para fora. De qualquer forma, ela não é minha filha. A transferência dos ativos deve ser concluída antes do aniversário dela para evitar complicações legais. As contas da Helena devem ser unificadas sob o meu nome antecipadamente, antes que a garota possa reivindicar qualquer direito. R. Carvalho. Minhas mãos não tremeram. Isso me surpreendeu. Peguei meu celular e fotografei cada página. A carta, o envelope com o endereço Pacheco e Associados, direito de família, a data no canto. 3 de março de 2025, 29 dias antes do meu aniversário. Depois, coloquei tudo de volta exatamente como tinha encontrado. Tranquei o escritório e devolvi a chave para a gaveta. Então sentei no meu quarto e comecei a planejar. 29 dias. Escrevi o número num post-it e colei na parte interna da porta do meu guarda-roupa, onde ninguém podia ver. Toda manhã eu riscava mais um dia, uma contagem regressiva, ou para a minha destruição ou para a minha fuga. A conta era simples e cruel. Segundo a carta de Ricardo, a transferência de bens deveria estar concluída até o meu aniversário de 18 anos. Isso significava: tudo o que minha mãe tinha deixado para mim, tudo pelo que ela tinha trabalhado a vida inteira, desapareceria antes que eu pudesse reivindicar legalmente. Eu sabia os números por alto. O seguro de vida da minha mãe, 2,5 milhões de reais, eu como única beneficiária. Os investimentos dela, cerca de 1,5 milhão de reais na época da morte dela. A casa, que ela tinha quitado totalmente antes do casamento com Ricardo. A parte dela na empresa de consultoria, que ela tinha vendido em 2018. Tudo isso deveria ser meu, mas eu não tinha acesso, não tinha extratos bancários, não tinha senhas. Desde a morte da minha mãe, Ricardo tinha cuidado de tudo e eu tinha permitido. Eu tinha 12 anos, estava dominada pelo luto e ele era o único adulto na minha vida. Eu tinha permitido porque acreditava que ele me amaria. Naquela noite, sentei na minha cama e encarei a foto da carta no meu celular. De qualquer forma, ela não é minha filha. As palavras ficaram embaçadas. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu as pisquei para longe. Chorar não ia me salvar. Pensei nas últimas semanas da minha mãe, em como ela segurou minha mão com força mais forte do que eu imaginava que ela conseguiria. Eu organizei tudo, ela tinha sussurrado. Não confie no Ricardo. Se algo acontecer, procure Margarete Torres. Me prometa isso. Eu tinha 12 anos e tinha assentido sem entender.
Agora eu tinha 17 anos e 11 meses e finalmente entendia. Encontrei o cartão de visita na minha caixa de joias, atrás de um par de brincos que minha mãe tinha me dado. Margarete Torres, Torres e Associados. Na manhã seguinte, liguei para essa escola dizendo que estava doente. O escritório Torres e Associados ficava no segundo andar de um prédio de tijolinhos, no centro de São Paulo. A 30 minutos do nosso bairro. Para Ricardo, inventei algo sobre problemas de estômago. Ele mal levantou os olhos do jornal. Margarete Torres tinha 70 anos, cabelo prateado preso num coque severo e olhos aos quais nada escapava. Quando entrei no escritório dela, ela se levantou e examinou meu rosto por um longo momento. Você se parece tanto com ela, disse ela baixinho. Sente-se, Rebeca. Estou esperando por essa ligação há 6 anos. Entreguei a ela meu celular com a foto da carta de Ricardo. Ela leu imóvel, depois colocou o telefone de lado e entrelaçou as mãos. Sua mãe foi a cliente mais inteligente que já tive. Ela sabia exatamente que tipo de homem o Ricardo é. Por que ela se casou com ele, então? Porque ela sabia que ia morrer, respondeu Margarete suavemente. E ela não queria que você ficasse sozinha. Ela tirou uma pasta grossa de uma gaveta da mesa. Aqui está uma cópia autenticada do testamento da sua mãe. O original está na vara de família e sucessões. O Ricardo não sabe que eu tenho isso. Com os dedos trêmulos, abri a pasta. Eu, Helena Chaves Moura, em pleno gozo das minhas faculdades mentais, deixo todos os meus bens para minha filha, Rebeca Helena Moura. Tudo, disse Margarete. A casa, os investimentos, o seguro de vida, tudo foi colocado em uma conta de custódia fiduciária blindada. Você é a proprietária legítima desde a morte da sua mãe, continuou ela. O Ricardo é apenas o administrador, mas ele disse. Ele mentiu, interrompi. E no seu aniversário de 18 anos, o poder de administração dele termina automaticamente. Ele não pode impedir isso. Fiquei tonta. Quanto tem? De acordo com o extrato do mês passado, cerca de 4 milhões de reais. Margarete me explicou a lei como uma general apresentando um plano de batalha. As contas de custódia eram a prova de balas. Minha mãe tinha escolhido estruturar tudo sob leis que garantissem a maioridade civil plena aos 18 anos para o acesso aos fundos. Ela queria que eu tivesse o controle o mais cedo possível. O Ricardo assina as declarações de imposto, disse Margarete. Ele fala com o banco. Como administrador, ele tem o dever fiduciário de agir no seu interesse. Os lábios dela se tornaram uma linha fina. Pelo que vejo, ele está violando esse dever há anos, mas essa é uma batalha para depois do seu aniversário. Então, ela tirou um extrato do Banco Nacional da Pilha, datado de fevereiro de 2025. No topo estava o meu nome, Rebeca Helena Moura, beneficiária. Esta conta existe independentemente de qualquer coisa que o Ricardo controle, explicou ela. No dia 15 de abril, à 00:01, você será a única pessoa com acesso autorizado. Você pode ir a qualquer agência do Banco Nacional, mostrar seu RG e acessar cada centavo. Ele está tentando mover os ativos antes disso. A carta dele dizia que ele poderia tentar. O sorriso de Margarete era afiado. Para isso, no entanto, ele precisaria da aprovação de um juiz para dissolver a conta de custódia antes que a beneficiária atinja a maioridade. Sua mãe garantiu exatamente isso. Além disso, ela deixou uma declaração juramentada separada no tribunal, nomeando-me expressamente como guardiã legal dos interesses do espólio e afirmando que qualquer tentativa de alterar o fundo deveria ser considerada fraude. Olhei para os documentos. Em cada página estava a assinatura da minha mãe, a letra dela, cuidadosa, ponderada, de uma época em que ela sabia que ia morrer e fez tudo para que eu pudesse sobreviver. Tem mais uma coisa, disse Margarete, me entregando um envelope amarelado. Ela me pediu para te dar isso no seu aniversário, mas acho que você precisa agora. O envelope tinha na letra da minha mãe. Para Rebeca, quando ela estiver pronta. Eu não abri. Ainda não. Algumas coisas precisam esperar o momento certo. E eu não estava pronta para ouvir a voz da minha mãe do além, não enquanto ainda vivia sob o teto do homem que queria apagá-la. Nas 2 semanas seguintes, vivi uma estranha vida dupla. Na escola, eu sorria, entregava trabalhos e fingia estar interessada no baile de formatura. Em casa, eu interpretava a enteada obediente
e preparava meu desaparecimento em silêncio. Café da manhã, no dia 1º de abril, 2 semanas antes do meu aniversário. Ricardo estava sentado na cabeceira da mesa, rolando a tela do celular. Bruno empurrava ovos para dentro da boca, já arrumado para seu serviço no escritório da fundação. Servi suco de laranja e esperei. Grandes planos para o aniversário? Perguntou Ricardo sem olhar para cima. Só um jantar com alguns amigos, talvez. Bom, mantenha as coisas simples. Ele largou o celular e me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar. Devemos conversar em breve sobre seu futuro depois da formatura. Tenho pensado no que é melhor para você. Um novo começo, Rebeca. Talvez fora do estado. Minha mão apertou o copo. Fora. São Paulo oferece oportunidades limitadas para jovens. Tenho contatos no Mato Grosso. Bom mercado de trabalho. Mato Grosso? A milhares de quilômetros de casa. A milhares de quilômetros do túmulo da minha mãe, de Margarete Torres, de qualquer um que pudesse fazer perguntas. É algo para se pensar. Pense rápido, disse Ricardo, voltando-se para o celular. Chances assim não esperam. Bruno me olhou brevemente. Por um momento, algo passou pelo rosto dele. Desconforto, talvez, ou culpa. Então ele desviou o olhar. Comi em silêncio e fiz as contas. 14 dias. Eu podia aguentar mais 14 dias. Eu só precisava impedir que Ricardo percebesse o que eu sabia. O segundo encontro com Margarete aconteceu numa tarde de quarta-feira, enquanto Ricardo pensava que eu estava no dentista. O escritório dela parecia diferente dessa vez, menos intimidador, mais como uma sala de guerra. Documentos estavam espalhados pela mesa de conferência. Extratos bancários, registros de imóveis, cópias dos documentos da empresa da minha mãe. Eu investiguei, disse ela, empurrando uma pasta para mim. Seu padrasto tem estado muito ativo. Dentro havia correspondência entre Ricardo e o Banco Nacional, datada de janeiro de 2025. Ele tinha solicitado a alteração do regime de beneficiários da conta de custódia. A resposta do banco foi curta e formal. Solicitação negada. Alterações de beneficiário exigem ordem judicial ou o consentimento do beneficiário após atingir a maioridade. Ele tentou 3 vezes, explicou Margarete. Em janeiro, em fevereiro e mais uma vez na semana passada. Todas as vezes o banco recusou. Então ele não pode pegar o dinheiro, pelo menos não legalmente, mas ele obviamente está planejando algo para o seu aniversário. Ela tocou na cópia da carta dele. A transferência de bens deve ser concluída antes do aniversário dela. Ele não está falando da conta de investimento, continuou ela. Ele sabe que não consegue tocar nela. Ele está falando da casa. Fiquei enjoada. Mas a casa está no nome da mamãe. Estava, disse Margarete calmamente. Ricardo entrou com documentos há 6 meses, alegando que Helena transferiu a propriedade para ele antes de morrer. Uma escritura de doação, supostamente assinada em 2019. Isso é mentira. A mamãe nunca faria isso. Eu sei. A voz de Margarete permaneceu firme. Eu tenho uma cópia do testamento verdadeiro no tribunal. Nele diz claramente que a casa vai para você. O documento do Ricardo é uma falsificação, mas provar isso leva tempo. Tempo que você não tem. Ela me entregou um pequeno envelope. Dentro havia um novo cartão de banco em meu nome, vinculado a uma conta em outro banco. Ative-o no momento em que fizer 18 anos. Transfira tudo imediatamente e depois saia daquela casa. Peguei o cartão. Parecia que eu estava segurando a chave de uma porta cuja existência eu desconhecia. O plano foi se montando peça por peça, em momentos roubados, quando Ricardo não estava olhando. Uma pequena mala com o essencial: roupas, documentos. As joias da minha mãe desapareceram no fundo do armário, atrás de casacos de inverno que eu nunca usava. O documento do Honda Accord encontrei no porta-luvas durante um teste de direção. Ricardo tinha concordado a contragosto. Meu nome constava no documento do veículo. Minha mãe também tinha pensado nisso. Um celular descartável foi comprado numa loja na cidade vizinha. O número da Margarete era o único contato salvo. E o envelope, a última carta da minha mãe, fechada no bolso interno da minha jaqueta. À 00:01 do dia 15 de abril, Margarete tinha dito no nosso último encontro: você entra no portal do Banco Nacional. Seu acesso será liberado automaticamente. Transfira tudo para sua nova conta. Eu a abri no banco comercial exclusivamente em seu nome. Depois, vá embora.
E a casa? Cuidaremos disso depois, na justiça. Agora só importa que você saia em segurança com o que é legitimamente seu. Eu tinha assentido e decorado cada passo. Na noite de 14 de abril, ajustei meu despertador para as 23h55. Ricardo tinha ido para a cama cedo, reclamando de dor de cabeça. Bruno tinha saído com amigos, a casa estava silenciosa. Fiquei deitada no escuro, observando os minutos passarem no meu celular. 23h15, 23h150, 23h55. O despertador vibrou silenciosamente na minha mão. Abri o notebook, acessei o site do Banco Nacional e digitei meus dados. Acesso negado. Titular da conta ainda não atingiu a maioridade. Atualizei a página. 23h58, meia-noite e 1. Atualizar mais uma vez. Bem-vinda, Sra. Moura. Saldo da conta. Ele é R$ 4.812.655. Minhas mãos permaneceram calmas quando iniciei a transferência via TED programada para compensação imediata na abertura do sistema. Cada centavo foi para o banco comercial. Depois disso, peguei minha mala, as chaves do carro e saí da casa pela porta da frente. Não olhei para trás. Dirigi a noite toda com as janelas abertas para que o ar frio de abril me mantivesse acordada. Pouco depois da meia-noite, num trecho escuro da rodovia dos Bandeirantes em direção a São Paulo, parei. Pela primeira vez, abri a carta da minha mãe. Num posto de gasolina, acendi a luz interna e tirei o papel do envelope. A letra dela, as curvas familiares que eu não via há 6 anos, deram um nó na minha garganta. Minha querida filha, se você está lendo isso, então Margarete cumpriu sua tarefa e você a sua. Estou tão orgulhosa de você. Sempre soube que você é mais forte do que imagina. Eu gostaria de ter podido te proteger do Ricardo eu mesma. Percebi tarde demais quem ele realmente é. Quando entendi, eu estava doente demais para ir embora. Tinha um medo terrível do que aconteceria com você se eu morresse no meio de um divórcio. Então fiz o que pude. Construí muros em volta de tudo o que queria deixar para você. Muros legais, muros de papel. Muros que ele não pode escalar, não importa o quanto ele tente. O dinheiro é seu, a casa é sua, mas acima de tudo, sua vida é sua. Nunca permita que ninguém, nem Ricardo, nem ninguém, faça você sentir que não tem o direito de ocupar seu espaço neste mundo. Organizei tudo por amor a você, mas você precisa ser corajosa o suficiente para buscar. Vá e construa algo bonito. Isso é tudo o que eu sempre desejei para você. Com amor eterno, mamãe. Fiquei sentada naquele estacionamento por um longo tempo, lendo a carta repetidamente até as palavras embaçarem. Então, a dobrei cuidadosamente, coloquei no bolso interno da minha jaqueta e continuei dirigindo para São Paulo. Minha mãe tinha me deixado um projeto. Agora era a hora de construir. Antes de deixar meu bairro antigo para trás definitivamente, fiz uma última parada. A Fundação Helena Chaves tinha seu escritório num casarão antigo, reformado na avenida principal, a 3 quarteirões da Praça Central. Eu tinha passado por ali inúmeras vezes, mas nunca entrado. Ricardo sempre deixou claro que assuntos da fundação não eram para crianças. Às 2 da manhã, o prédio estava no escuro, mas mesmo na sombra eu conseguia ler a placa de bronze ao lado da porta. Fundação Helena Chaves, fundada em 2019. Fortalecendo a comunidade, família por família. Ricardo Carvalho, presidente do conselho. O nome da minha mãe no prédio. O nome do Ricardo no topo. Tirei uma foto, prova para mais tarde, e comecei a pesquisar no carro. O site da fundação listava suas conquistas: bolsas de estudo para alunos locais, subsídios para pequenas empresas, verbas para a reforma do centro comunitário. Tudo era atribuído à visão da amada fundadora Helena Chaves e ao esforço incansável do presidente Ricardo Carvalho. Os formulários fiscais acessíveis publicamente contavam outra história. Em 2020, a fundação declarava ativos de 12 milhões de reais. Em 2024, eram apenas 8 milhões. As despesas administrativas tinham triplicado. Taxas de consultoria para R. Carvalho Empreendimentos somavam mais de 2 milhões de reais em 5 anos. Minha mãe tinha construído algo real. Ricardo estava sugando tudo e usando o nome dela como uma fantasia.
Salvei as capturas de tela na minha nuvem e as adicionei à crescente coleção de provas. Um dia eu voltaria. Um dia eu recuperaria o que ele tinha roubado. Mas não hoje. Hoje eu precisava desaparecer. Quando a primeira luz cinzenta da aurora tocou o horizonte, saí do estacionamento. No espelho retrovisor, a cidade ficava cada vez menor. A cidade onde minha mãe viveu e morreu, onde eu fui apagada da minha própria família. Eu não me deixaria mais ser apagada. Eu sei, essa história ela está ficando intensa. Antes de continuarmos, se você está assistindo e quer saber o que aconteceu quando Ricardo percebeu que eu tinha ido embora, inscreva-se no canal e ative as notificações. Eu quero ouvir sua opinião. O que você acha que Ricardo fez quando acordou e encontrou um quarto vazio? Escreva seu palpite abaixo nos comentários. Agora vou te contar sobre a manhã seguinte. A noite anterior ao meu aniversário foi a mais longa da minha vida. Eu a tinha passado no meu quarto de infância, cercada de memórias que eu estava prestes a deixar para trás. O pôster do sistema solar que minha mãe tinha pendurado quando eu tinha 8 anos. A estante com os romances que líamos juntas, o parapeito da janela de onde eu observava as tempestades no céu. Às 22 horas, Ricardo bateu na minha porta, sem esperar resposta. Amanhã é o grande dia, disse ele, encostando-se no batente da porta. O sorriso dele não chegava aos olhos. 18 anos, uma adulta de verdade. Levantei os olhos do livro didático que eu estava lendo apenas para disfarçar. Parece irreal. Devemos conversar amanhã sobre o seu futuro, sobre o que vem agora. Claro, depois do café da manhã. Isso, depois do café. Ele me examinou por um momento e eu me forcei a sustentar o olhar dele. Sabe, Rebecca, tudo o que fiz foi para o seu bem. Sua mãe teria querido isso. Eu sei. As palavras tinham gosto de cinzas. Eu agradeço, Ricardo. O sorriso dele se alargou, satisfeito. Bom, durma um pouco. Amanhã será um grande dia. Ele fechou a porta e ouvi os passos dele sumindo pelo corredor. Um grande dia. Sim. Olhei para o meu celular. 22:17. Menos de 2 horas até a meia-noite. Menos de 2 horas até eu ser maior de idade e ter controle total sobre minha herança. Menos de 2 horas até o plano de Ricardo desmoronar. Puxei a mala pronta de trás dos casacos de inverno e a coloquei perto da porta. As chaves do carro estavam na minha jaqueta. O celular descartável estava carregado. O número da Margarete estava na minha cabeça. Às 23:30, ouvi a porta do quarto de Ricardo fechar. À meia-noite, a casa ficou em silêncio. O momento em que o relógio virou, atualizei o portal do Banco Nacional uma última vez. O sistema pediu confirmação. Eu cliquei em sim. Transferência iniciada. Crédito em até 24 horas. Fechei o notebook, coloquei na mochila e fiquei uma última vez no escuro do meu quarto de infância. A casa estava silenciosa. Ricardo dormia no fim do corredor, sonhando provavelmente com o que homens como ele sonham. Controle, dominação, a sensação de esmagar alguém menor. Ele não fazia ideia de que sua estrutura cuidadosamente planejada já estava desmoronando. Peguei minha mala, joguei a mochila sobre o ombro e desci a escada sorrateiramente. Cada rangido da madeira velha soava como um tiro, mas nenhuma luz acendeu, nenhuma porta se abriu. O Honda Accord estava na entrada. As chaves no meu bolso, meu nome no documento, meu carro, legalmente e totalmente. Coloquei as malas no porta-malas e sentei ao volante. O motor pegou na primeira tentativa. Desci a rampa da garagem de ré, lentamente, com os faróis desligados até chegar à rua. No retrovisor, a casa na Alameda dos Ipês encolhia. Casarão colonial branco, janelas pretas, a varanda onde o fantasma da minha mãe parecia ainda permanecer. Não deixei bilhete. Eu não devia explicações a ele. No fim da rua, virei na avenida principal e acendi os faróis. A estrada estava à minha frente, escura, vazia e cheia de possibilidades. Eu tinha 18 anos, estava cerca de 4 milhões de reais mais rica e finalmente livre. Às 8 da manhã, eu estava sentada num café em São Paulo, a 2 horas de casa, vendo meu celular acender com notificações que eu não queria responder. 15 chamadas perdidas de Ricardo, 23 mensagens que iam da confusão à raiva, 07 a 02,
Onde você está? 0715. Isso não tem graça. Me ligue de volta. 0734. O carro sumiu. O que você fez? 0752. Rebeca, me ligue imediatamente. 08 uso 1. Você está cometendo um erro enorme. 0815. O banco ligou. O que você fez? Tomei um gole de café e deixei as mensagens chegarem. Havia algo estranhamente pacífico em assistir a ele perceber em tempo real que seu plano perfeito tinha quebrado. Então apareceu uma nova mensagem, desta vez em letras maiúsculas. Você não faz ideia do que fez. O dinheiro era para o seu futuro. Eu o protegi para você. Você vai se arrepender. Tirei um print, salvei na minha pasta de provas e bloqueei o número dele. Logo depois, o celular descartável vibrou com uma mensagem de Margarete. O banco confirmou. A tentativa de transferência do Ricardo foi rejeitada. Ele já sabe. Fique segura. Respondi. Estou em São Paulo. Estou bem. Ótimo. Não volte. Não entre em contato com ele. Eu cuido da parte jurídica. O café estava quente e iluminado, cheio de estudantes e jovens profissionais começando o dia. Pessoas normais, com vidas normais. Eu nunca tinha me sentido tão invisível e nunca tão poderosa. Durante 6 anos, Ricardo tinha controlado tudo. Meu acesso ao dinheiro, o uso do carro, minha conexão com a memória da minha mãe. Numa noite, eu tinha recuperado tudo. Pedi um segundo café e comecei a procurar apartamentos. A ligação chegou às 18h17 do meu aniversário de 18 anos. Eu estava sentada num motel barato fora de São Paulo, comendo comida chinesa e assistindo ao noticiário local. Meu celular verdadeiro estava desligado, no fundo da mala, mas o celular descartável, cujo número só Margarete conhecia, acendeu de repente. Número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Alô? Você acha mesmo que poderia me enganar? A voz de Ricardo era fria, tóxica, contida a muito custo. Sua pirralha estúpida e ingrata. Tudo o que fiz foi por você. Sua mãe teria vergonha. Larguei os hashes. Como você conseguiu esse número? Eu tenho meus meios. Você se acha esperta, fugindo à noite como uma ladra. O dinheiro deveria ter sido administrado corretamente. Você é uma criança. Vai gastar tudo em 1 ano e voltar rastejando. Eu tenho 18 anos. Sou legalmente adulta e o dinheiro sempre foi meu. Você não faz ideia do mundo real, zombou ele. Você vai fracassar, vai acabar na rua e quando isso acontecer, não espere que eu te aceite de volta. Deixei o silêncio pairar por um momento. Então disse calmamente. Senhor Carvalho, eu não vou discutir com o senhor. Eu não vou me explicar. Vou dizer isso uma única vez. Não entre mais em contato comigo. Ingrata, tchau. Desliguei o celular descartável e removi o chip. Na manhã seguinte, comprei um telefone novo com um número novo. Só a Margarete recebeu. Ricardo Carvalho tinha profetizado que eu voltaria rastejando. 20 anos depois, seria ele quem estaria na minha porta. Mas estou me adiantando. 20 anos são muito tempo para construir uma vida. O primeiro ano passei em São Paulo, fiz um supletivo e trabalhei meio período numa imobiliária. A dona Patrícia, que me lembrava minha mãe, viu algo em mim e ofereceu financiar cursos para mim. Em 2008, eu tinha um diploma em administração de empresas, pago com bolsas e com os rendimentos da minha herança, que investi de forma conservadora, seguindo o conselho de Margarete. Em 2033, fundei a incorporadora Novos Lares, uma empresa de moradia acessível para famílias trabalhadoras. Começamos pequenos, reformando uma casa geminada num bairro esquecido, depois a próxima, depois um quarteirão inteiro. Até 2045, a empresa tinha concluído 47 projetos em todo o estado, faturamento anual de 140 milhões de reais. Funcionários, famílias abrigadas, mais de 2.000. Eu também tinha me casado, com um homem chamado Jaime, que ensinava história no ensino médio e me fazia rir todos os dias. Tínhamos 2 filhos, Eliana, de 12 anos, e Miguel, de 10. Eu tinha construído a vida com a qual minha mãe sempre sonhou. E, no entanto, nunca esqueci minha cidade natal. No ano de 2043, contratei um auditor independente para investigar a Fundação Helena Chaves. O resultado confirmou o que eu suspeitava há anos,
Ricardo tinha desviado mais de 2 milhões de reais na forma de honorários de consultoria e administração. A fundação que levava o nome da minha mãe tinha se tornado o caixa eletrônico pessoal dele. Eu poderia ter ido a público naquela época. Eu poderia tê-lo destruído. Em vez disso, esperei. Em 2044, a fundação anunciou planos para a construção de um centro comunitário, o Centro Comunitário Helena Chaves. A necessidade financeira era de 7 milhões e meio de reais. Na conta, havia apenas 1 milhão e meio. Fiz uma ligação para o diretor de desenvolvimento da fundação. Gostaria de fazer uma doação anônima, disse eu. 6 milhões de reais sob uma condição. Minha identidade permanece em segredo até a cerimônia de inauguração. Ele concordou sem hesitar. Ricardo não fazia ideia de quem estava financiando seu maior projeto de prestígio. Março de 2045, 13h30. O Centro Comunitário Helena Chaves brilhava sob a pálida luz da primavera. Uma construção moderna de vidro e madeira quente, aberta e convidativa. Minha mãe teria amado. Eu estava sentada no carro alugado do outro lado da rua, observando a multidão se reunir. 200 pessoas, talvez mais. Políticos locais em seus melhores ternos. Empresários que tinham doado quantias menores, repórteres do jornal local e de canais regionais, câmeras prontas. Famílias com crianças, entusiasmadas com o novo ginásio e as salas para programas vespertinos. E no meio de tudo isso, Ricardo Carvalho. Ele tinha agora 72 anos, cabelo prateado, a postura ainda rígida de arrogância. Usava um terno cinza chumbo com gravata vermelha, apertava mãos e recebia parabéns como se tivesse construído aquele centro com as próprias mãos. Eu o observei pelo para-brisa e não senti nada, nem raiva, nem ódio. Apenas uma certeza calma e clara sobre o que estava prestes a lá acontecer. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Daniel, o jornalista investigativo com quem eu estava trabalhando há 6 meses. Estou pronto. Os relatórios de auditoria estão preparados. Me dê o sinal, respondi. Aguarde meu sinal. Logo depois, Margarete entrou em contato. Tem certeza? Não tem volta. Tenho certeza. Olhei meu reflexo no retrovisor. 38 anos, blazer profissional, cabelo preso. O rosto de uma mulher que tinha passado 2 décadas construindo algo real, enquanto o homem que queria destruí-la não tinha criado nada além de mentiras. Saí do carro e fui em direção à multidão. Na lista de convidados havia um nome que Ricardo não tinha reconhecido. R. Moura, representante do doador anônimo. Em 15 minutos, ele descobriria quem tinha pago pelo seu grande momento. A cerimônia começou pontualmente às 14 horas. Primeiro, a prefeita Patrícia Oliveira subiu ao púlpito e elogiou o trabalho de décadas da Fundação para a comunidade. Ela agradeceu aos doadores, aos voluntários, aos trabalhadores da construção. Então anunciou o homem do dia. E agora, por favor, recebam o presidente da Fundação Helena Chaves, um pilar da nossa comunidade, o senhor Ricardo Carvalho. Os aplausos foram entusiasmados. Eu estava na beira da multidão, discreta em meu anonimato. E assisti ele subir ao palco. Muito obrigado, prefeita Oliveira. Muito obrigado a todos vocês. A voz de Ricardo carregava o calor ensaiado de um homem que tinha aperfeiçoado seu papel público ao longo de décadas. Há 26 anos perdi minha amada esposa Helena, mas o espírito dela continua vivo em tudo o que fazemos aqui. Um murmúrio de compaixão percorreu a multidão. Dediquei minha vida a preservar o legado dela. Cada bolsa de estudo, cada família que ajudamos, cada pedra deste lindo edifício é pela Helena. Ele fez uma pausa, deixando as palavras surtirem efeito. Um agradecimento especial ao nosso doador anônimo, cuja extraordinária generosidade tornou este centro possível, 6 milhões de reais. Quem quer que seja, onde quer que esteja assistindo, obrigado por acreditar na visão de Helena. Ele sorriu, aproveitando os aplausos. Dei um passo à frente. Na verdade, disse eu em voz alta, minha voz cortou o burburinho. Eu estou aqui. Cabeças se viraram. O sorriso de Ricardo congelou. Caminhei pelo corredor central. 200 pares de olhos me seguiram. As câmeras dos repórteres giraram na minha direção.
O rosto de Ricardo mudou de confusão para reconhecimento e finalmente para medo. Olá, Ricardo, disse eu, parando ao pé do palco. Faz muito tempo. A multidão silenciou. Eu sou Rebeca Moura. Helena Chaves era minha mãe e eu tenho algumas coisas para compartilhar. Por 3 batidas de coração, houve silêncio absoluto. Então os sussurros começaram como uma onda se espalhando pela multidão. Rebeca Moura, a filha da Helena, pensei que ela tivesse desaparecido anos atrás. Ricardo agarrou-se ao púlpito, os nós dos dedos brancos. Rebeca, isso é inesperado. Ah, eu acredito. Subi os 3 degraus para o palco. Meus saltos estalavam na madeira. O senhor não esperava me ver novamente. Certamente não hoje. Senhoras e senhores, este é um assunto privado, tentou Ricardo manter o controle. Não! Virei-me para a multidão. É exatamente aqui que essa conversa deve acontecer. Diante de todos que acreditaram na Fundação Helena Chaves. Diante de todos que confiaram neste homem. A prefeita Oliveira levantou-se pela metade. Senhorita Moura, talvez este não seja o lugar adequado. Prefeita Oliveira, interrompi calmamente. Eu sou a doadora anônima. Eu doei 6 milhões de reais para este centro. Acho que isso me dá alguns minutos da sua atenção. Ela sentou-se novamente. Tirei uma pasta da minha bolsa, a mesma que Margarete tinha me dado há 20 anos, complementada por 2 décadas de provas adicionais. Há 20 anos eu comecei. Quando eu tinha 17 anos, encontrei uma carta na mesa de Ricardo Carvalho. Levantei a foto ampliada e plastificada. 8 palavras que mudaram minha vida, e vou lê-las em voz alta. Assim que ela fizer 18 anos, coloque-a para fora. De qualquer forma, ela não é minha filha. Suspiros horrorizados percorreram a multidão. Uma mulher na primeira fila levou a mão à boca. O rosto de Ricardo estava cinza. Isso foi tirado de contexto, gaguejou ele. Tem mais. Tirei o próximo documento. Isto aqui é o testamento, registrado em 2019 na vara de família, disse eu calmamente. Nele sou nomeada como sua única herdeira. Olhei diretamente para Ricardo. O senhor tentou por anos roubar minha herança. Quer explicar isso ou devo continuar? A boca dele abriu e fechou, mas nenhuma palavra saiu. Então vou continuar. E este é um relatório de auditoria certificado da Fundação Helena Chaves, feito em 2043 por um auditor independente. Levantei o relatório encadernado para que as câmeras pudessem captar o título claramente. Ele documenta mais de 2 milhões de reais em verbas desviadas. Dinheiro que deveria ajudar esta comunidade e que, em vez disso, fluiu para a R. Carvalho Empreendimentos através de custos de consultoria e administração. Abri numa página marcada. Página 47. Despesas de viagem particulares no valor de 50 mil reais, declaradas como despesas de programa. Virei a página. Página 62. Faturas de obras de reforma na casa da família Carvalho, registradas como manutenção do prédio. Mais uma página. Página 89. Mensalidades da faculdade de Bruno Carvalho, lançadas como pagamentos de bolsas de estudo. O murmúrio da multidão tinha se transformado num barulho alto. Isso aqui, disse eu com firmeza, não é uma disputa familiar. Isso é fraude. Fraude à memória da minha mãe, a esta comunidade e a cada família que acreditou que suas doações ajudariam pessoas necessitadas. Ricardo finalmente encontrou sua voz. Você não tem o direito de fazer isso. Isso é difamação. Eu vou processar. Mantive a calma. Tudo o que eu disse está documentado e verificado. Então me virei para a imprensa. Cópias do relatório de auditoria completo, bem como os documentos bancários e correspondências relacionados, foram entregues hoje de manhã ao Ministério Público. O senhor Daniel, do jornal local, está investigando este caso de forma independente há 6 meses. Daniel se levantou com o bloco de notas na mão. Senhor Carvalho, o senhor gostaria de comentar a acusação de ter falsificado uma escritura de doação para se apropriar da casa de infância da senhorita Moura? O rosto de Ricardo mudou de cinza para branco papel. Eu acho, disse a prefeita Oliveira lentamente, levantando-se, que precisamos interromper esta cerimônia imediatamente. Um membro do conselho que eu não conhecia se levantou. Peço uma votação imediata de confiança sobre o presidente Carvalho. O apoio veio antes mesmo de ele terminar a frase. Eu sei, este é o momento que muitos estavam esperando,
Mas a história ainda não termina aqui. Se você quer saber o que aconteceu com Ricardo depois dessa cerimônia e por que ele estava na minha porta 20 anos depois, continue acompanhando. E se você conhece alguém que já te tratou como o Ricardo me tratou, compartilhe este vídeo. Às vezes, basta saber que outra pessoa conseguiu superar. Deixe-me contar o que aconteceu a seguir. A votação não durou nem 5 minutos. 6 membros do conselho levantaram a mão para a destituição dele. Apenas Bruno Carvalho se absteve. O rosto dele era uma mistura de confusão e horror crescente. A moção foi aprovada, anunciou a secretária com a voz levemente trêmula. Ricardo Carvalho é, por meio deste, destituído do cargo de presidente da Fundação Helena Chaves com efeito imediato. Ricardo ficou paralisado no púlpito, enquanto seu mundo desmoronava. Isso é um erro, disse ele, mas faltava qualquer autoridade na sua voz. Dediquei 25 anos da minha vida a esta fundação. A Helena teria querido que a filha dela recebesse seu legado. Interrompi calmamente. Dei um passo ali em frente. O senhor tentou me apagar. O senhor tentou me roubar e usou o nome da minha mãe para isso. A multidão começou a se dispersar, mas as câmeras continuavam rodando. Daniel escrevia febrilmente. 2 outros repórteres já estavam ao telefone para passar a história adiante. A prefeita Oliveira veio até mim, visivelmente abalada, mas respeitosa. Senhorita Moura, eu não sabia de nada disso. A cidade trabalhou com a fundação por anos. A fundação pode continuar fazendo o bem, disse eu, mas apenas sob controle claro. Estou disposta a manter meu apoio, sob a condição de que um conselho independente seja nomeado e que os relatórios de auditoria anuais sejam acessíveis ao público. Ela assentiu lentamente. Isso me parece razoável. Ricardo não tinha se movido do púlpito. Ele parecia menor, quebrado. O autoproclamado patriarca da minha infância tinha se tornado um velho confuso, alcançado por suas próprias mentiras. Rebeca, disse ele com voz fraca, por favor, podemos conversar sobre isso. Nós somos família. Não. Peguei minha pasta e me virei. Nós nunca fomos. Saí do palco sem olhar para trás. Atrás de mim, ouvi o clique das câmeras e o zumbido de uma história que estava apenas começando a se espalhar. O que veio depois correu com a precisão de um caso bem documentado. 1 hora após o fim abrupto da cerimônia, o Conselho da Fundação se reuniu para uma sessão extraordinária na sala de conferências do Centro Comunitário. Eu não participei. Eu tinha dito o que precisava ser dito. Margarete participou como minha representante legal. À noite, ela me ligou. Eles votaram unanimemente por uma reestruturação, disse ela. Novo estatuto com supervisão financeira independente, auditorias trimestrais que serão tornadas públicas, um conselho consultivo formado por membros reais da comunidade e Ricardo será permanentemente excluído de qualquer função de liderança. Ela fez uma breve pausa. Além disso, eles estão encaminhando as irregularidades financeiras ao Ministério Público. Eu estava sentada no meu quarto de hotel, absorvendo tudo. 20 anos de espera e menos de um dia foi suficiente para mudar tudo. Eles te ofereceram um assento no novo conselho, continuou Margarete. Eu disse que você recusaria. Não quero poder sobre a fundação, disse eu. Só quero que ela funcione como minha mãe planejou. Foi o que eu disse a eles. A voz dela suavizou. Eles também estão abolindo a presidência. Futuramente haverá um diretor executivo contratado. O primeiro candidato é um gestor experiente do terceiro setor de Curitiba. Ela expirou audivelmente. Sua mãe estaria orgulhosa de você. Não pelo confronto, mas porque você construiu uma vida que valia a pena ser protegida e porque voltou nos seus próprios termos. Pensei na carta no bolso da minha jaqueta que eu carregava comigo até hoje. Vá e construa algo bonito, minha filha. Eu sei, disse eu baixinho. Obrigada, Margarete, por tudo. Por 20 anos, por tudo. Foi uma honra, disse ela, e eu pude ouvir o sorriso dela pelo telefone. Agora vá para casa para sua família. Você merece. Reservei um voo de volta para São Paulo para a manhã seguinte. Em 48 horas, as manchetes apareceram. Jornal local, 17 de março. Chefe de fundação destituído após filha revelar abuso financeiro. Notícias da comunidade, 18 de março de 2045. Filha de Helena Chaves retorna após 20 anos. Padrasto desmascarado por suspeita de fraude. Diário de São Paulo, 19 de março de 2045.
Empresária local, Rebeca Moura, enfrenta o passado. Centro comunitário nomeado em homenagem à falecida mãe. A história não ficou apenas no local. Uma rádio regional pegou O Caso, um podcast sobre transparência no terceiro setor, pediu uma entrevista. A narrativa tinha tudo. A filha negligenciada, o padrasto calculista, o confronto público, décadas de coleta paciente de provas. Recusei a maioria dos pedidos de entrevista. Os fatos falavam por si. As consequências sociais para Ricardo foram rápidas e implacáveis. O Rotary Club, aquela organização cujos prêmios um dia substituíram as fotos da minha mãe, exigiu a renúncia dele em uma semana. Ele obedeceu sem fazer declaração pública. Sua associação no clube de campo não foi renovada na revisão seguinte em abril. Ex-colegas, que antes o elogiavam por seu empenho incansável, de repente não conseguiam mais se lembrar de ter trabalhado de perto com ele. Em maio de 2045, o Ministério Público abriu uma investigação formal. Eles solicitaram 25 anos de documentos da Fundação, extratos bancários, declarações de imposto, correspondência interna. Acompanhei o caso à distância, através dos relatórios de Margarete e notícias ocasionais. Eu não precisava mais intervir. O sistema funcionava como deveria, devagar, minuciosamente, com provas e processos legais. Ricardo Carvalho, o homem que tentou me apagar da minha própria família, estava sendo agora apagado da comunidade que ele cultivou por décadas. Não senti triunfo, nem desejo de vingança. Era algo mais silencioso. A paz que surge quando uma dívida é paga e uma injustiça é finalmente reconhecida. Voltei para minha vida, para minha empresa, meu marido, meus filhos e deixei a justiça fazer seu trabalho. A investigação durou 10 meses. Em junho, o Ministério Público publicou seus resultados preliminares. Ricardo Carvalho havia desviado um total de R$2 milhões da Fundação Helena Chaves entre 2019 e 2044. O dinheiro tinha sido usado para viagens particulares, reformas na casa dele e como o relatório de auditoria suspeitava, para as mensalidades da faculdade do filho, Bruno. O relatório era sóbrio, quase clínico. Página 23. Pedidos de reembolso para férias em 2002 em um resort de luxo, declaradas como viagem para captação de doadores. Não ocorreram contatos com doadores. Página 56. Faturas de uma reforma na cozinha da casa da família Carvalho, apresentadas como custos de manutenção do prédio da Fundação. Página 89. Anos de mensalidades para o mestrado de Bruno, registradas como bolsas educacionais. Tal programa de bolsas não existia no estatuto da Fundação. Ricardo não foi preso. Os prazos de prescrição para muitas infrações tinham expirado, e a promotoria concluiu que seria difícil provar intenção criminosa em vez de mera negligência, sem sombra de dúvidas. No entanto, ele foi obrigado a devolver o valor total desviado, além de uma multa civil de R$250 mil. O dinheiro, observou a promotoria, voltou para o capital da Fundação. Recebi uma carta formal do promotor agradecendo pela minha colaboração. Coloquei-a junto com os outros documentos. A carta, o testamento, o relatório de auditoria, os recortes de jornal. Tudo numa pasta que eu guardava no cofre do meu escritório em casa. Provas de uma vida reconquistada. 3 dias após a publicação do relatório, Bruno Carvalho me escreveu um e-mail. Era curto. Rebeca, eu não sabia. Sinto muito. Entendo se você não quiser responder. Li 2 vezes e arquivei sem ler. Alguns pedidos de desculpas chegam tarde demais para mudar alguma coisa. Algumas pontes queimam tão completamente que não resta nada para reconstruir. Os anos após a investigação não foram gentis com Ricardo Carvalho. Eu não perseguia a vida dele obsessivamente. Eu tinha o suficiente para fazer com a minha própria. Mas, ocasionalmente, notícias chegavam até mim através de velhos contatos da cidade ou das atualizações esporádicas de Margarete. Em 2047, Ricardo vendeu a casa na Alameda dos Ipês. A casa que minha mãe tinha comprado, onde eu cresci, que ele tentou tomar como uma escritura falsa. O dinheiro da venda foi para pagar advogados e a restituição ordenada pelo tribunal. Em 2049, Bruno Carvalho, agora gerente de departamento numa seguradora, cortou contato com o pai. A percepção de que sua formação acadêmica tinha sido financiada por fraude de caridade, de que seu diploma se baseava em dinheiro roubado,
tinha destruído algo definitivamente entre eles. Em 2052, Ricardo mudou-se para um pequeno apartamento num bairro decadente. Seus conhecidos do Rotary, seus amigos do clube, seus contatos do mundo das fundações, todos tinham desaparecido. Ele vivia da previdência social e de uma aposentadoria modesta de um emprego que teve décadas antes. Em 2054, esse prédio de apartamentos também foi vendido para investidores. Ricardo, agora com 81 anos, não conseguia pagar o novo aluguel. Essa última informação recebi de Margarete, que continuava de olho na situação. Ele liga para todo lugar, ela me disse ao telefone. Velhos conhecidos, parentes distantes, ninguém o aceita. E o Bruno? A esposa do Bruno não permite. Ela soube do escândalo da fundação e estabeleceu limites claros. Fiquei sentada um longo momento com essa informação. O homem que planejou me colocar na rua no meu aniversário de 18 anos agora não tinha lugar para onde ir. O que você quer fazer? Perguntou Margarete. Nada, respondi. Ele fez as escolhas dele. Eu fiz as minhas. E, no entanto, eu sabia no fundo que essa história ainda não tinha acabado. Enquanto o mundo de Ricardo ficava cada vez menor, o meu continuava crescendo. A Novos Lares superou tudo o que eu tinha imaginado quando comecei em 2033 com a primeira casa reformada. Até 2055, tínhamos concluído 63 projetos em vários estados. Nossa abordagem de moradia acessível, que não parecia nem dava a sensação de ser barata, foi destaque em revistas de urbanismo e adotada por organizações em outros lugares. Em 2050, me retirei das operações diárias e mudei para um papel de presidência, o que me permitiu focar em estratégia e mentoria. A empresa não precisava mais de mim nos detalhes. Tinha desenvolvido seu próprio impulso. Jaime e eu celebramos nosso 20º aniversário de casamento em 2005. Ele tinha se aposentado no ano anterior e começamos a viajar. Nada de viagens luxuosas, nada exagerado. Uma semana na praia, um fim de semana nas montanhas. Tempo um para o outro depois de anos de construção. Nossa filha Eliana tinha agora 17 anos, a mesma idade que eu tinha quando encontrei aquela carta. Ela conhecia os traços gerais da minha história, mas não os detalhes. Um dia eu contaria tudo a ela, ainda não. Miguel, de 15 anos, tinha o humor leve do pai e a teimosia da avó. Ele nunca conheceu Helena Chaves, mas carregava o nome do pai dela como segundo nome e às vezes eu via na determinação dele uma faísca dela. Todo ano, no meu aniversário, eu lia a carta da minha mãe. O papel estava quebradiço, as dobras de tanto abrir e fechar tinham ficado finas, mas as palavras não tinham perdido nada de sua força. Vá e construa algo bonito, minha filha. Isso eu tinha feito e ainda estava construindo. A Fundação Helena Chaves tinha se desenvolvido sob nova liderança para se tornar o que minha mãe sonhara, uma verdadeira força para o bem na cidade. A cada poucos anos eu visitava o baile beneficente, anônima na multidão, e via como o legado dela finalmente estava sendo cumprido. Eu achava que a história ali estava encerrada. Eu estava errada. Abril de 2055, exatamente 30 anos, após o dia em que deixei aquela casa. Eu estava na cozinha fazendo café da manhã quando a campainha tocou. Jaime estava lá em cima, as crianças ainda dormiam. Sequei as mãos num pano de prato e fui até a porta. Esperava um pacote ou talvez um vizinho. Quando abri, Ricardo Carvalho estava na minha varanda. Ele tinha 82 anos. O cabelo prateado que eu conhecia da cerimônia tinha encolhido para poucos fios. Suas roupas, uma camisa amassada e calças largas, pareciam ter sido usadas para dormir. Aos seus pés havia uma única bolsa de viagem. Por um longo momento, não dissemos nada. Rebeca, disse ele finalmente. Sua voz era baixa, sem a autoridade de antes. Eu não sabia para onde mais ir. Observei o rosto dele, as bochechas encovadas, os olhos cansados, o tremor das mãos. Aquele era o homem que tinha escrito aquela carta, o homem que me chamou de estúpida e ingrata, que profetizou que eu fracassaria e acabaria na rua, e agora ele estava na minha porta pedindo ajuda. Como você encontrou meu endereço? Registros públicos. A sede registrada da sua empresa, murmurou ele. Eu não tenho mais ninguém. Bruno não quer. E o apartamento... Ele parou.
Apoiei-me no batente da porta e senti o peso de 30 anos se acumulando naquele único momento. A garota que fugiu à noite, a mulher que construiu um império a partir dos escombros da infância, a mãe, a esposa, a executiva. Todas olhavam para o homem que queria destruí-las. Por que eu deveria te ajudar? Perguntei calmamente. Me dê um único motivo. A boca dele se moveu, mas só depois de um momento saiu um som. Eu não tenho nenhum, disse ele finalmente. Não tenho nenhum motivo. Eu só estou pedindo. Deixei o silêncio agir. Você se lembra do que escreveu naquela carta? Perguntei. Aquela que encontrei na sua mesa. Ele estremeceu. Assim que ela fizer 18 anos, coloque-a para fora. De qualquer forma, ela não é minha filha. Falei as palavras de cor, assim como as repeti para mim mesma inúmeras vezes ao longo de 30 anos. Você contou os dias até poder me expulsar da minha própria casa. Você tentou roubar minha herança. Você usou o nome da minha mãe para ganhar prestígio e, ao mesmo tempo, me apagou do legado dela. Eu estava errado, disse ele com a voz rouca. Tão terrivelmente errado. Eu não entendia. Entendia sim, respondi sem rispidez. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Só não acreditava que haveria consequências. Ele não teve resposta para isso. Coloquei a mão no bolso do meu cardigã e tirei uma folha de papel dobrada. Uma lista que eu tinha preparado meses antes, quando Margarete me disse pela primeira vez que Ricardo não tinha mais opções. Eu sabia que esse momento chegaria. Eu tinha tido tempo para decidir. Esta é uma lista de locais de apoio, disse eu, entregando a ele. Abrigos, serviços sociais, programas de habitação temporária. Alguns deles são apoiados por organizações que eu financio. Eles vão te ajudar a se reerguer. Ele olhou para o papel. Então você não vai me receber. Não, Ricardo, disse eu suavemente, sem amargura. Eu não sou sua filha. Você mesmo deixou isso claro há 30 anos e eu não te devo um lar. Mas também não vou te deixar sem nada. Essa é a diferença entre nós. Ele olhou da lista para mim. É só isso? Perguntou ele baixinho. Depois de tudo? O que você esperava? Disse eu, encostando-me novamente no batente. Um reencontro cheio de lágrimas, perdão e um quarto de hóspedes? Não é assim que funciona. Talvez o tempo não apague o que se fez, ele apenas cria distância. Eu tive 30 anos para processar o que aconteceu, continuei, para construir uma vida que não tem nada a ver com você. Eu não estou mais com raiva, Ricardo. Eu simplesmente terminei. Ele ficou lá, parecendo menor, segurando o papel como se fosse uma boia salva-vidas. Sua mãe, começou ele. Helena, ela teria... Não, disse eu, mais ríspida do que pretendia. Você não tem o direito de me dizer o que minha mãe teria querido. Por 25 anos você explorou a memória dela. Você perdeu esse direito. O silêncio entre nós era pesado, preenchido com décadas de coisas não ditas. Eu perdoei a mim mesma, disse eu finalmente, mais baixo, por ter acreditado em você, por ter ficado calada, por todos os anos em que pensei que não era boa o suficiente. Balancei a cabeça. Esse foi o verdadeiro trabalho. Você... Olhei para ele. Você precisa resolver a sua parte sozinho. Ricardo assentiu lentamente. Um homem quebrado, aceitando uma sentença contra a qual não havia apelação. Adeus, Ricardo. Dei um passo para trás e fechei a porta. Pela janela, vi ele pegar sua bolsa de viagem e descer os degraus da varanda. Cada passo parecia custoso. No fim da entrada, ele parou brevemente, olhou para trás uma vez, depois virou as costas e foi embora. Fiquei na janela até ele desaparecer na esquina. Mãe? A voz de Eliana veio da escada. Quem era? Virei-me para minha filha de 17 anos, que me olhava curiosa. Ninguém importante, disse eu. Vem, me ajuda com o café. À noite, depois que as crianças estavam na cama e Jaime lia na sala, sentei-me no meu escritório e abri o cofre. A pasta ainda estava lá. A carta, o testamento, o relatório de auditoria, os recortes de jornal, a última mensagem da minha mãe. 30 anos de provas, 30 anos de memória. Adicionei um último documento, uma cópia da lista de locais de apoio que eu tinha dado ao Ricardo. Documentação. Mesmo agora, mesmo no fim. Então fechei o cofre e permiti o silêncio. 20 anos de construção,
30 anos de cura, uma vida cheia de aprendizados e a compreensão de que a melhor vingança não é vingança. É se tornar alguém que seus inimigos não podem mais alcançar. Ricardo Carvalho morreu em 2058, 3 anos após aquela manhã na minha varanda. Soube através de um breve obituário no jornal local. Ricardo Carvalho, ex-funcionário comunitário, falecido na Casa de Repouso Pinheiros. Sem cerimônia fúnebre planejada. Eu não fui. Não havia mais nada a dizer. Mas fiz mais uma coisa, anônima, claro. Naquele ano, a Fundação Helena Chaves recebeu uma doação de R$ 50.000, destinada a um novo programa, Auxílio Transitório para Idosos sem Moradia Estável. O tipo de ajuda que Ricardo precisou no fim. O tipo de ajuda que eu gostaria que alguém tivesse dado a ele. Não por causa dele, mas porque minha mãe teria querido que o legado dela beneficiasse a todos, até mesmo aqueles que não mereciam. Aí reside para mim a diferença entre justiça e vingança, entre limites claros e crueldade. Eu construí algo bonito, exatamente como a mamãe queria. E garanti que a porta permanecesse fechada para qualquer um que quisesse destruir isso. Se você está lendo ou ouvindo isso e já sentiu que não tinha lugar na sua própria vida, saiba, você tem. Você pode construir algo que ninguém pode tirar de você. E saiba também que fechar uma porta não é o mesmo que perder. Às vezes, é exatamente assim que se ganha no final. Obrigada por ficar até o fim da minha história. Se você já foi ignorado, subestimado ou diminuído, você é importante. E às vezes a melhor prova disso é simplesmente continuar construindo, continuar crescendo e seguir em frente. Agora, tenho uma pergunta para você. Se estivesse no meu lugar, teria aberto a porta? Teria dado aquela lista ao Ricardo? Ou o teria mandado embora de mãos vazias? Eu realmente quero saber. Escreva sua resposta nos comentários e, se essa história tocou você, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder a próxima. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que não está sozinho. Até a próxima. Continue construindo.